oração poderosa então para começar esse ano com toda a fé em nome do Senhor Jesus. Vá, Dani! Obrigada, Senhor, por esse ano que se inicia e que possamos aprender mais a Tua Palavra. Obrigado por tudo, ilumina nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo! Lição nova, né? Tudo novo. Daniela, qual é a lição que a gente vai... Qual é a capa da lição? Mostra pra eles lá rapidinho. Antes e depois. A lição desse ano de 2019, meu povo. A lição número 1. Qual é a lição número 1, Daniela? Era uma vez. Nossa, toda história começa com era uma vez, né? Mas, Daniela, se eu quiser comprar essa lição, eu vou comprar onde? No céu! E se eu quiser comprar no site? cpb.com.br. Casa Publicadora Brasileira, meu povo, vai lá, faz a assinatura digital, recebe em casa os 4 exemplares. Nós vamos começar a nossa lição. Texto-chave, Daniela. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Muito bem, meu povo. Parece um tema que a gente já estudou, mas hoje a abordagem é diferente. Sabe o que é, meu povo? Nós vamos entender como é que foi que aconteceu esse mistério do pecado, o mistério da iniquidade. Como que pode um ser santo, criado num lugar santo, num lugar maravilhoso, num lugar no céu, de repente deixar o pecado, o orgulho, a inveja dominar o seu coração? Lição de sábado, meu povo. Vai lá, Daniela! Antes da criação da terra, o céu era um lugar de perfeita harmonia. Jesus deveria ser honrado e adorado da forma que Deus o era. Ele acusou Deus de ser autoritário e influenciou muitos anjos. Meus irmãos, tu já pensou lá, sabe, na hora do momento da adoração, na hora do reconhecimento do Criador, que Jesus é Deus, Lúcifer deixou um erro. Sabe qual era o erro? Não quis admitir o erro em seu coração de reconhecer Jesus como seu Criador. Você pode, meu irmão, alguém querer o lugar do seu Criador, do seu Deus, daquele que te mantém, o Criador, o mantenedor, sabe? Deus é o nosso autor e consumador. Tudo que nós temos e somos, nós devemos a Deus. Mas o diabo não quis, ó, aqui, ó. O diabo não quis se ajoelhar, meus irmãos, perante Deus. Ó, nós nos ajoelhamos, né? O diabo não quis, ele deixou que o orgulho, a vaidade, a inveja, o pecado, logo ele, que era um anjo puro, perfeito, diz que era anjo cobridor, ele era um querubim, o nome dele Lúcifer, um anjo portador de luz, deixou, meus irmãos, que o pecado dominasse o seu coração. Vamos para a lição de sábado para a gente entender um pouquinho mais. Domingo, perdão. Quem era Lúcifer? Qual era a função que ele ocupava no céu? Com o que ele se parecia? Como foi sua queda? O que ele desejou mais que qualquer outra coisa? Qual foi a resposta de Deus? Meus irmãos, nós bem sabemos que eu acabei de falar um pouquinho antes. Ele era um anjo cobridor, ele era o maestro no céu, ele era o chefe de todos os anjos. Ele tinha todo o poder lá no céu, meus irmãos. Mas para ele, com a sua ambição, deixou o pecado, deixou que a sua formosura o envaidecesse. Meu irmão, sabe quando a pessoa diz assim? Essa pessoa se acha. Era o caso do diabo, sabe? A pessoa que se acha, anda com o nariz empinado, anda ainda com o nariz empinado, não quer falar com ninguém, se acha o último biscoito do pacote. Sabe? Quando a pessoa acha que todo mundo deve reverência a ela, se acha o melhor, sabe? Às vezes porque passou num concurso, porque ganhou um carro, porque conseguiu um emprego melhor. Meus irmãos, era o caso do diabo, era o caso de Lúcifer. Meus irmãos, só porque ele tinha um cargo melhor no céu, ele achou que teria que ser maior que todos, inclusive maior que Deus. Queria que o trono dele fosse acima do trono de Deus. Meus irmãos, quanta inveja, em vez de reconhecer Deus. Sabe qual é o tema? O tema principal do universo é a adoração, meus irmãos. A quem você vai adorar? A Deus, o seu Criador, foi quem te fez, e você, criatura, deve adorar o seu Criador? Ou fazer como o diabo, meus irmãos? Ele queria adoração. Você já pensou uma criatura querer adoração, meus irmãos? Não tem condições. Vou contar para vocês um exemplo aqui. Eu vou fazer Cornélio e ela vai ser Pedro. Diz que Cornélio vinha receber Pedro.
Oi, Pedro, tudo bem, Pedro? Não se ajoelhe, não. Por quê? Porque eu sou criatura e tu é criatura também. Ah, Somos é? filhos de Deus. Nós somos pessoas, sabe? Somos iguais. Ah, devemos adorar quem? A Deus. Deus é Deus. mais. Só Deus merece adoração? Só Ele. Meus irmãos, veja bem. Cornélio viu que Pedro era um homem santo, fazia milagre, fazia tudo. Já chegou lá para adorar Pedro. Pedro disse, olha, se não faças tal, adore só a Deus. Mas agora, vamos pensar no seguinte. João estava tendo as visões do Apocalipse, certo? E o anjo estava mostrando tudo. A Daniela vai ser o anjo, certo? Daniela vai ser o anjo e eu vou ser João. Quando João estava vendo aquele anjo poderoso, meu irmão, agora é um ser celeste, né? É um ser que está lá no céu. Olha o que foi que João fez. Ô anjo todo-poderoso! Levante. Não, deixa eu te adorar. Não. Você é todo, você veio do céu, você merece adoração. Não. Ó, O que foi? você é criatura feita por Deus, não é? Isso. Eu também sou. Por que tu vai adorar eu e não vai adorar Deus? Tem que adorar só Deus. Deus, Ele é digno de adoração. Eu não sou. Eu sou Olha, falha. meus irmãos, nem um anjo nós temos que adorar, meus irmãos. Tá vendo? Esse anjo que estava fazendo as revelações para João do Apocalipse, mostrando tudo, ele não aceitou adoração. Então a adoração é para quem, Daniela? Pra Deus, somente Deus. Única, somente exclusivamente, somente para Deus. Inclusive, meus irmãos, isso é coisa minha. Olha. Eu nunca digo assim, eu te adoro, para alguém. Não. Eu digo, posso dizer, eu te amo, gosto de você, te admiro. Agora, no meu dicionário, a palavra adoração só é para Deus. Deus, meus irmãos. Que nós possamos fazer a coisa certa, certo, meus irmãos? E acabar com esse orgulho, sabe? A gente tem que ser humilde. Sabe quando é que a gente se torna grande perante Deus? Vamos fazer, Dani. Quando a gente se ajoelha e reconhece Ele como o Criador de todas as coisas. Deus seja louvado sempre, amém. Vamos lá, meu povo, continua a lição então. Segunda-feira! A estratégia do inimigo está baseada em um ponto: a mentira e o engano. Temos de examinar por nós mesmos e saber as razões de nossa fé. Meus irmãos, nós sabemos que Lúcifer é anjo portador de luz. Ele perdeu essa luz. Ele perdeu o seu lugar no céu por causa da sua ambição. Foi dado chance. Sabe o que foi que ele disse, meu irmão? Ele gosta de confundir as coisas. Ele chegou a dizer que a bondade e a paciência de Deus era a fraqueza dele. Meus irmãos, olha, Deus deu um tempo para ele se arrepender, ele não se arrependeu. Ainda disse que isso era a fraqueza de Deus, meu irmão, a pessoa ser bondoso e paciente, dando tempo para ele. Meus irmãos, o diabo ele sempre quer denegrir o caráter de Deus por onde ele passa. Lembra quando ele esteve lá, na reunião que Deus estava tendo, e ele chegou assim e disse, mas também, né? Deus falou assim, ei Jó, tu viu como Jó é reverente, me adora? Ele falou, mas também, né? O Senhor dá tudo para ele, dá riqueza, dá animais, uma família bonita, dá saúde, dá tudo. Aí Deus falou assim, olha, tu só gosta de denegrir as coisas, né? Pois olha, tire tudo que ele tem, só não tira a vida dele, tá? Vamos ver se ele vai continuar me adorando como um Deus verdadeiro. Meus irmãos, sabemos da história de Jó, um homem que perdeu tudo, a família, os bens, perdeu a saúde, meus irmãos. Ele perdeu os amigos, mas ele não perdeu o mais importante, o senso de adoração ao Deus verdadeiro, o seu respeito e consagração a Deus. Meus irmãos, ele continuou firme e fiel. Sabe, o diabo ele quer levar você a denegrir o caráter de Deus, pensar que Deus é o culpado por todas as coisas. Pelo contrário, se o mundo está do jeito que está, pecado, doença, deformidade, transgressões, violência, tudo de mal, o culpado é o diabo, não é Deus. Deus sempre quis que nós fôssemos criaturas obedientes, amáveis. Inclusive você foi feito com uma pecinha chamada livre-arbítrio. Sabe o que é isso? Você decide o seu destino. Você decide o seu destino. Você faz sua própria escolha. Você faz sua própria escolha, mas vai ter que colher as consequências. Ou a bênção, ou a maldição, ou a vida eterna, ou a perdição eterna, meus irmãos. Está no poder das nossas mãos tomar essa decisão. Que bom que Deus nos dotou com essa capacidade de livre-arbítrio, né? De poder de escolha entre o certo e o errado. Que você faça bom proveito desse poder, viu? Porque o diabo, que também é chamado de acusador, de adversário de Deus, já fez a escolha dele. E a escolha dele, meus irmãos, ele perdeu o melhor lugar do mundo, que é estar aos pés de Deus. Ele perdeu o céu. E lá na cruz selou de vez o seu destino. Perdeu tudo. E os anjos que estão com ele. E todos aqueles que escolheram o pecado e viver no pecado, não querer mudar de vida, já fizeram a sua escolha. E muitos já colheram, já estão no pó da terra, esperando aquele dia onde receberão
a justa sentença, que é a perdição eterna. Agora, quem fez a escolha certa, escolheu o bem, escolheu Deus, escolheu Jesus, escolheu a salvação, pode até estar dormindo no pó, mas será ressuscitado para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus, por seus méritos. Amém? Amém. Vamos lá, Daniela, então, lição de terça-feira. Sua estratégia era revestir de mistério tudo o que Deus falava claramente. Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. Meus irmãos, olha, quando o diabo caiu, ele caiu mesmo, caiu lá do céu aqui para a terra. Mesmo assim, Deus ainda tinha um plano de fazer o ser humano. Deus sabia do risco que o ser humano corria, mas por amor a mim, para criar eu, para criar essa Daniela aqui, minha filhota, Para criar você. para criar vocês que estão assistindo aí, ele disse assim: eu vou correr o risco, e se der errado, eu pago o preço. Olha, meus irmãos, olha que coisa mais linda e que coisa de amor, um amor tão imenso. E outra coisa, como o caráter de Deus estava sendo denegrido, ele não podia destruir Lúcifer logo naquele momento. Ele teria que mostrar para o universo quais eram as verdadeiras intenções do diabo, de Satanás, daquela antiga serpente, né? De mostrar perante o universo, meu irmão, que ele é que é mau e perverso. Olha a humanidade afundada em pecado, meus irmãos. Veja bem, aqui quando diz que ele faz isso tentando denegrir, corromper o caráter de Deus, meus irmãos, Deus mesmo assim fez o ser humano. Ele, primeira coisa que ele fez, Deus criou os animais, criou a terra, criou tudo, meus irmãos. Depois criou o ser humano, depois criou uma adjuntora, uma esposa, ou seja, Deus já fez o casamento. Depois Deus deu para eles o Éden para vocês, para nós cultivarmos, para os seres humanos, ou seja, ele abençoou o casamento, ele abençoou com o trabalho, deu o sábado, que é um dia sagrado, abençoado para estar em comunhão com ele. Meus irmãos, casamento, trabalho, o sábado para você descansar, para não viver de estresse nem de depressão. Deus fez tudo perfeito. Foi uma pena que os seres humanos, Adão e Eva, deram ouvidos ao enganador. Entraram nessa trama diabólica, maquiavélica. Mas graças a Deus, que Deus tinha um plano para salvar eu e você. O plano da salvação e o plano da redenção. Falta pouco, meus irmãos. Já dá para ouvir os passos de Jesus. Já está vindo buscar eu e você, para nós vivermos eternamente com Ele. Daniela, lição de quarta-feira, vai lá. Sendo apenas uma criatura, ele buscou a honra devida somente ao Criador. Meus irmãos, fato mais falado aqui e batido, meus irmãos, é que só Deus merece adoração. Só Jesus, o Verbo se fez carne, aquele que era Deus, é Deus e sempre será Deus. Somente Jesus merece adoração por seus méritos, por ser Deus, por ser um Deus maravilhoso. Nenhuma criatura merece adoração, meus irmãos. Nenhuma criatura. E o diabo, meus irmãos, ele levou tantas pessoas ao pecado por causa dessa ambição, dessa exaltação própria, por esse desejo de ter se elevado tanto por causa da sua beleza, da sua formosura. Sabe quando tem gente às vezes que é tão bonita, e às vezes por causa de petulância, de orgulho, se torna feio. Foi o caso do diabo. Era tão bonito, tão poderoso, se tornou feio, se tornou macabro, se tornou horrendo, meus irmãos. Hoje diz que o semblante dele é todo franzido, sempre pensando no mal e fazer o mal. Deixa estar, meus irmãos, que ele vai ter 1000 anos aqui na terra para refletir em tanta besteira que ele fez, em querer denegrir o caráter de Deus, um Deus justo, um Deus de amor, e que provou isso. Porque Deus quer que nós servamos Ele por amor. Ele quer obediência por amor, não por força, não por medo. Por isso que Jesus te dá o livre-arbítrio, para que você possa servi-lo por amor. Vamos lá, Daniela. Flash da semana, quinta-feira! Deus deseja de todas as suas criaturas um serviço de amor. Serviço motivado pela apreciação do seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada. Concede a todos a liberdade para lhe prestar serviço voluntário. Meu irmão, uma coisa mais clara que existe, depois que essa parte, tá, filho? A coisa mais clara que existe é quando duas pessoas se juntam, elas se juntam por amor, não é forçado. Sabe quando o amor é lindo? Sabe, o amor transforma? É isso. O mesmo relacionamento nós devemos ter com Deus.
aquele amor perfeito, é o amor ágape. Deus tem um amor ágape por nós. Ele nos ama acima de tudo, meus irmãos. Mas mesmo assim, Ele respeita o meu e o seu livre-arbítrio. Tem muitas pessoas escolhendo hoje, meus irmãos, o erro, o pecado, a destruição, podendo escolher a vida e a salvação. Deus só aceita você servi-lo se for por amor, não por medo e não por força. É como um casamento. Se você está no casamento é porque você escolheu alguém que você ama, ok? Se você tem uma amizade, você está com aquela amizade porque você ama. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo? Que comunhão entre a luz e as trevas? Hein? Por isso que Deus diz, nós devemos amá-lo e servi-lo por amor. Por outro motivo não serve. Por isso Deus deixou que o pecado amadurecesse para o mundo inteiro ver, meus irmãos, quais as consequências do pecado. Não vale a pena servir o pecado. Quantas pessoas morrendo de câncer, quantas pessoas morrendo de tragédia, de assassinato, de violência, tanta coisa ruim. O pecado não serve para ninguém, meus irmãos. Para ninguém. O que serve é o amor e a salvação que vem de Jesus, o Cordeiro de Deus do pecado do mundo. Vai lá, Daniela, o que diz aqui? Os efeitos do caráter interno e das qualidades externas de Deus são evidentes nos seres humanos. Imagem e semelhança de Deus. Isso! É que nem você pega um espelho, você vê o seu rosto, se o espelho estiver limpinho, você reflete ali a imagem. Nós temos que refletir o caráter de Deus. Agora imagine, meus irmãos, se você passar uma coisa gordurosa, uma sujeira na frente do espelho, vai ficar tudo embaçado, não vai? Isso é o pecado. O pecado, ele tem embaçado a nossa imagem, que a gente reflete de Deus. Sabe, o pecado tem destruído o ser humano. Quanto que nós já diminuímos de tamanho, quanto que nós já diminuímos a nossa força física, a nossa resistência, a nossa imunidade. Meus irmãos, seres humanos, a gente todos deformados, tudo por causa do pecado. Nós precisamos ser restaurados. E Jesus é o antídoto. O seu sangue foi derramado na cruz. O seu sacrifício. Aceita, meus irmãos. Faça que nem lá, como no Egito, sabe? As pessoas passaram sangue no umbral da porta. É esse sangue que pode te salvar do pecado e da morte. Ok? Sexta-feira, para fechar, Daniela, rapidinho. Deus analisou muito mais a fundo o problema do pecado. A Bíblia diz que você estava na mente de Deus antes de qualquer coisa ter sido criada. Deus quer que você saiba o quanto você é importante para Ele. Como eu falei, Deus fez a terra, fez Adão e Eva, fez toda a humanidade. Ele viu eu e você. Ele disse assim, eu assumo os riscos. E se for preciso, eu pago o preço. Eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Por mim e por você. Já pensou? Que amor imenso. E isso é que é amor. Deus morreu até pelos seus inimigos, meus irmãos. E isso, Ele nos amou primeiro. Sabe o que é isso? É alguém que dá tudo por você, dá até a vida. E o que nós podemos dar para Ele em troca? Amor, obediência, adoração, respeito, adoração, ler a Bíblia, fazer lições com a sabatina. Meus irmãos, não dê ouvido ao tentador não. Ele quer dizer que o teu caso não tem solução, que você não tem mais chance de vida. Ele já está perdido, ele, os anjos dele, alguns que ele já levou para a sepultura. Tem muitos hoje fazendo escolhas erradas. Mas o meu desejo, minha oração para esse ano de 2019 é que nós possamos estudar a lição, ler a Bíblia, participar das jornadas, das madrugadas, das lições, participar de vigília, participar do movimento Caleb, né? Tudo que for preciso para servir a Deus, que você possa estar fazendo esse ano de 2019. Deus te deu um livro novo para você escrever uma nova história. Feliz ano novo, meu povo! Feliz ano novo! Deus abençoe a todos vocês. Tchau, feliz sábado! Tchau! Israel mandou um abraço, não pode estar, viu? Tchau, gente!